Olá, sejam todos muito bem-vindos, aqui é mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao estudo do livro O Kybalion. Hoje nós vamos falar sobre dois outros princípios, né, duas outras leis herméticas, que vai ser o princípio da correspondência e o princípio da vibração. Bem rápido, é bem simples, então a gente vai lendo aqui rapidinho e comentando, tá? Então vamos começar com a segunda lei hermética, o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Esse é o primeiro, é o axioma dessa lei, né? Este princípio contém a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência e da vida. Então aqui já fala dos diversos planos da vida, os diversos planos da existência. A gente costuma associar essa questão até a Platão, né, que falava do plano das ideias, que tudo é primeiro feito no plano das ideias, relacionando ao nosso próprio pensamento, que seriam as ideias, o nosso próprio pensamento. No lado bem espiritualista a gente fala do plano espiritual, assim como está descrito aqui, né, fenômenos diversos. Este princípio contém a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos de existência e da vida. Então não é só o fato de você pensar em algo para planejar e construir este algo. São os planos de existência. Então, tanto você pode dizer que o nosso plano, o nosso mundo, tudo que nós conhecemos é uma cópia do mundo espiritual, como se diz, desde André Luiz já trazendo o nosso lar, e que deu um rebuliço tremendo, né, em todas as pessoas questionando tudo isso, e até mesmo o fato também da gente pensar que tudo que se cria, né, mesmo as ideias, por exemplo, a tecnologia que a humanidade é capaz de criar, ela vem de outro plano de existência, ou seja, de consciências mais elevadas que são capazes de criar esse tipo que trazem para nós, na verdade, essa inspiração. Então, desde a tecnologia até mesmo as artes, em todas as suas, em todos os seus níveis, né, em todas as suas diversidades. E aí você pode pensar, mas existe tanta coisa ruim também nas artes, né? Porque, claro, ruim dependendo do gosto de cada pessoa, né? Então, tudo também é um nível de entendimento, tudo também são níveis de compreensão e de evolução. Então, não se pode discutir também o que é bom e o que é ruim nesse sentido, né? O velho axioma popular, né? O velho ditado popular, né? Gosto não se discute, mas influencia. A gente pode dizer que influencia e seriamente na evolução de cada pessoa. Então, continuando aqui, o velho axioma hermético diz estas palavras: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A compreensão deste princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Existem planos fora do nosso conhecimento, mas quando lhes aplicamos o princípio de correspondência, chegamos a compreender muita coisa que de outro modo nos seria impossível compreender. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Então aqui também está ratificando, né, está confirmando isso que eu acabei de falar agora, né? Existem muito mais, né, entre o céu e a terra do que pode compreender a nossa vã filosofia, ou seja, muitos segredos que existem entre os planos
e que para nós parecem coisas absurdas, como, por exemplo, os próprios milagres de Jesus. O que seriam os milagres de Jesus? A princípio tidos como fenômenos miraculosos, como fenômenos absurdamente inexplicáveis. No entanto, hoje, e muito mais aplicando esses conhecimentos, já se sabe que nada mais foi do que o conhecimento da manipulação de energias, da manipulação dos elementos da própria natureza, como diz aqui, os segredos da natureza. Muita coisa que era impossível de compreender na época e hoje nós compreendemos dessa forma, mas ainda tem muitas pessoas que não entendem dessa forma. Então, finalizando essa lei, os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem à vista o desconhecido. O seu uso constante rasgava aos poucos o véu de Ísis e um vislumbre da face da deusa podia ser percebido. Justamente do mesmo modo que o conhecimento dos princípios da geometria habilita o homem enquanto estiver no seu observatório a medir sóis longínquos, isso também o conhecimento do princípio da correspondência, aliás, assim também o conhecimento do princípio da correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente do conhecido ao desconhecido. Estudando a mônada, ele chega a compreender o arcanjo, ou seja, toda a evolução do ser, a nossa própria evolução. Então, um instrumento mental, esse princípio é basicamente um dos maiores instrumentos mentais por meio dos quais o homem consegue desvendar a sua própria essência, a sua própria evolução. Então, vamos lá para o outro princípio, que é a terceira lei hermética, o princípio da vibração. E o axioma dessa lei é: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Esse princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Fato que a ciência moderna observa e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E contudo, este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Se esse livro já foi escrito em 1908 e já falava na ciência moderna, imagina hoje em dia, né? Agora, isso, como ele diz aqui, já era dito na antiguidade pelos mestres do Antigo Egito, que estima-se 5.000 a 3.000 anos antes de Cristo. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações da matéria, energia, mente e espírito resultam das ordens variáveis de vibração. Tudo diferencia de acordo com a nossa vibração. Então, é o que a gente sempre estuda relacionado às questões espirituais. Tudo que vibra maior, tudo que vibra mais baixo, a nossa própria vibração. Então, vamos lá. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. Então, é aquilo que a gente já sabe. Aqui ele diz o todo que nós compreendemos como a fonte criadora, Deus e tudo mais. Então, desde o todo, que é puro espírito, tudo, até a mais grosseira matéria, essa mesa que está aqui e tudo mais, né? É pura vibração. Então, quanto mais elevada a vibração, maior a escala evolutiva, maior a escala em que se encontra. Tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está parado. Olha só que interessante. Como uma roda que se move muito rapidamente, parece estar parada.
é como se você pegar aquele disco das cores, que eu não lembro como é que é o nome, mas que tem todas as cores. Quando você gira rapidamente, ele fica branco, né? E a impressão que dá é até que está parado, que é uma pura cor branca. Mas quando ele para, realmente, quando para de girar, nós vemos toda a diversidade das cores. Então é algo parecido com isso. Por isso que os espíritos de elevada sintonia, de elevada vibração, têm aquela luz intensa. Porque é uma radiação muito grande de energia que eles têm, que eles emitem. Na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas de matéria, cuja vibração são tão vagarosas que também parecem estar paradas. Então é como o exemplo aqui da mesa, de todos os objetos que nós conseguimos segurar na mão, né? É tão grosseira a vibração, aliás, é tão lenta a vibração que também se torna uma matéria, né? Entre estes polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração, desde o corpúsculo e o elétron, desde o átomo e a molécula até os mundos e universos, tudo está em movimento vibratório. Isso é verdade nos planos da energia e da força, que também variam em graus de vibração. Nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações, e também nos planos espirituais. Então, o que a gente fala? Tudo é energia, tudo é vibração, tudo varia de acordo com a vibração que é emitido. Aquilo, se é uma vibração alta, a energia vai ser alta. Se é uma vibração baixa, a energia vai ser baixa. Por isso que a gente fica, às vezes, bem, às vezes mal. Da mesma forma, cada vibração varia o grau de evolução daquele mundo. Então, por isso que nós falamos que o nosso mundo está atingindo uma vibração mais elevada. Nós vamos mudar de escala, na escala evolutiva de provas e expiações para regeneração. E assim vai todo esse entendimento, né? A nossa mente, os nossos pensamentos, aquilo que nós emitimos, aquilo que nós captamos dos ambientes, tudo é energia e vibração. Se vibra baixo, energia baixa. Se vibra alto, energia alta. O conhecimento deste princípio com as fórmulas apropriadas, vejam bem, permite ao estudante hermetista conhecer as suas vibrações mentais, assim como também a dos outros. Só os mestres podem aplicar este princípio para a conquista dos fenômenos naturais. Então aí a gente vê outra vez o exemplo de Jesus, quando andou sobre as águas, quando multiplicou os pães, os peixes, quando parou a tempestade, ou seja, um mestre que conhece princípio, consegue ler a energia, a vibração e manipular essas energias. Aquele que compreende o princípio de vibração alcançou o cetro do poder, diz um escritor antigo. Então imagina só, tudo é vibração. Aquele que consegue compreender que tudo é vibração alcançou o cetro do poder. Naturalmente que a gente não vai chegar ao nível de Jesus já, né? Parar a tempestade. Mas assim, quem sabe, isso era a coisa mais básica que ele podia fazer, então ele demonstrou para nós, porque o que ele estava mostrando, na verdade, é que todos nós temos esse poder, a imagem, a semelhança de Deus, assim como ele, podeis fazer o que eu faço e mais. Então, o conhecimento destes princípios e destas capacidades nos dá essa condição. Então, tudo é energia, tudo é vibração. É claro que nós precisamos depurar muito as nossas questões mentais e, consequentemente, obviamente, vibracionais. Mas o princípio disso tudo é o acreditar que somos capazes. E este livro está nos mostrando a cada passo, assim como os ensinamentos
dos mestres ascensionados, principalmente ali o livro de ouro de Saint Germain, e assim como tudo o que Jesus veio trazer aqui na Terra. Eu já falei isso em vídeos passados e falo hoje novamente. Jesus não veio aqui nos salvar. Ele veio salvar a nós de nós mesmos. Eu acho que eu falei isso no primeiro ou no segundo vídeo deste canal. Gente, é um vídeo absurdamente, que parecia um robô falando, mas desde essa época eu já falava isso, tem 6 anos. Jesus não veio aqui nos salvar, ele veio nos salvar de nós mesmos, ou seja, trazer para nós o conhecimento da nossa capacidade, não nos livrar dos nossos pecados, como querem, como as religiões durante milênios colocaram isso para nós, para reafirmar o seu próprio poder, ou seja, o poder delas próprias e o nosso desmerecimento. Então, essa é a questão. Ele veio trazer a nós todas as nossas capacidades. Se ele teve sucesso ou não, obviamente que nós podemos ver que, não sei qual era o projeto dele, se aquilo era um projeto, a gente pode imaginar que é um projeto a longo prazo, porque se passaram 2000 anos, mas o que são 2000 anos para um ser como Jesus, ou para qualquer ser da espiritualidade, principalmente superior? Não é nada. Então, de repente, era esse o tempo necessário. Ele veio plantar a semente, como a parábola do semeador. Ele veio plantar a semente que naturalmente se desenvolveria no decorrer do século, dos milênios. Então, essa é a questão, nós chegarmos a esse ponto que nós estamos hoje e compreendermos este fato através de todo o conhecimento que nós já possuímos, de tudo que está ao nosso alcance, que não é mais que não é mais hermético, não é mais um conhecimento fechado, é um conhecimento aberto. Por isso, cada coisa está vindo ao seu tempo, né? E, como ele mesmo disse, será dado a cada um segundo as suas obras. Ou seja, aquilo que nós fazemos com tudo o que nos é dado, com todo o conhecimento que nós estamos acessando hoje em dia, com todo o entendimento que nós já temos capacidade, né, para compreender todas as coisas, todos esses ensinamentos que são milenares. Ou seja, esse livro, desde com mais de 100 anos, que traz, aliás, um ensinamento milenário. Então, nós temos muitas fontes. E o que nós fazemos com cada coisa dessa? É hora de nós acordarmos, é hora de nós trabalharmos para a nossa própria evolução, para a evolução das pessoas que nos rodeiam, para a evolução do nosso planeta. Então, a cada um será dado conforme as suas obras, ou seja, hora de acordar. Então, gente, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram, deixa aqui o seu comentário. Não esqueça de curtir para o YouTube entender que é um vídeo interessante. Se achar legal, compartilhem com outras pessoas. E se não for inscrito ainda, se inscreva no canal, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Deixo vocês sempre com o meu forte abraço, um grande beijo, muita paz, muita luz a todos e até o próximo vídeo. Tchau!